Impostos no Brasil. Por que você paga tanto imposto e para onde está indo o seu dinheiro? Você já parou para pensar em quantos impostos você paga durante um único dia da sua vida? Talvez você acorde de manhã, tome um belo café, coloque combustível na sua moto ou no seu carro, vá trabalhar, compre alguma coisa no mercado, pague uma conta, peça um lanche, faça uma compra pela internet e volte para casa. E provavelmente você não recebeu uma única cobrança dizendo: olha, aqui está o seu imposto. Mas ele está ali, está no café, está no combustível, está na comida, na energia, no telefone, no seu serviço, na compra e até em algumas operações financeiras. E é justamente por isso que eu quero começar uma série aqui no canal para explicar de uma forma muito simples os primeiros impostos, os principais impostos que nós brasileiros pagamos. Porque eu acredito que antes de discutir política, governo, partido, a gente precisa entender uma coisa muito básica: o nosso dinheiro. Então vamos começar do começo. O que é o imposto? Bom, o imposto ele é um valor que o governo cobra obrigatoriamente de pessoas e de empresas. E esse dinheiro ele vai para financiar o funcionamento do Estado. É com a arrecadação que o governo financia, por exemplo, saúde básica, né, educação, segurança, infraestrutura, serviços públicos, programas sociais, aposentadorias e diversas outras despesas, né? Então, é importante deixar uma coisa muito clara. O problema não é simplesmente existir imposto. Nenhum país funciona sem arrecadação, tá? A questão é outra. A questão é quanto é que o governo arrecada? Como é que ele arrecada? Quem paga mais? E principalmente, o que é feito com esse dinheiro depois que ele sai do nosso bolso? Porque quando o governo arrecada dinheiro, ele não está pagando, ou melhor, não está pegando o dinheiro de uma árvore. Esse dinheiro veio de alguém. Veio de uma empresa, veio de um trabalhador, veio de um consumidor, veio de uma família. E no final das contas, veio da sociedade, né, que somos nós. Agora vamos colocar isso em números. Segundo o Tesouro Nacional, a carga tributária bruta do governo geral chegou a 32,40% do PIB em 2025. E quando eu falo 32,40% do PIB, não significa que você individualmente paga exatamente esse valor do seu salário em imposto. Não é isso. Carga tributária é uma medida que compara toda a arrecadação de tributos dos governos federais, do governo federal, estadual, municipal, com o tamanho da economia. É uma forma de medir o peso dos tributos sobre a economia. Mas esse número ajuda a gente a entender o tamanho da máquina de arrecadação. Vamos olhar para os anos anteriores. Em 2022, a carga tributária chegou a 33,71% do PIB. Mas em 2023 caiu para 32,44%. Em 2024 ficou em 32,32%. E em 2025 voltou a subir para 32,40%. Ou seja, não é correto dizer que o atual governo simplesmente atingiu a maior carga tributária da história, porque 2022 teve um percentual elevado nessa série. Mas também seria errado fingir que a arrecadação não aumentou nos últimos anos. Em 2025, a carga tributária subiu em relação a 2024. E é justamente aí que começa uma discussão importante sobre o atual governo. Porque o governo precisa de dinheiro para funcionar. E quando as despesas aumentam, existe uma pressão enorme para aumentar a arrecadação. E como o governo consegue aumentar essa arrecadação? Existem vários caminhos. Pode aumentar uma alíquota, pode criar ou modificar uma espécie de tributo, pode reduzir benefícios tributários, pode mudar a regra de cobrança ou pode aumentar a fiscalização. Pode também aumentar a base sobre a qual determinado imposto é calculado. E muitas vezes o cidadão nem percebe que está pagando mais, porque o imposto pode estar escondidinho no preço. Vamos imaginar uma situação muito simples agora. Você entra em supermercado e compra o produto por R$100. Você olha para a etiqueta e pensa, estou pagando R$100. Mas parte desse preço pode representar tributos. Ou seja, você não recebe uma cobrança separada dizendo
produto é 80 e o imposto é 20. Muitas vezes o imposto está incorporado no valor final que você paga. E é por isso que existe uma diferença enorme entre olhar apenas para o seu salário e olhar para tudo que você paga durante o mês. Vamos imaginar uma pessoa que recebe 3 mil reais. Ela pode pensar assim, bom, eu não pago muito imposto porque meu salário não é alto. Só que essa pessoa vai ao mercado, ela abastece o carro ou abastece a moto, ela compra uma roupinha nova, paga a internet, compra um celular, paga energia elétrica, contrata um serviço. E em diversas dessas operações existem tributos. Então, ela pode pagar pouco ou nenhum imposto diretamente sobre a sua renda e mesmo assim pagar tributos através do seu consumo. E esse é um dos pontos mais importantes para entender o sistema brasileiro. Você não paga imposto somente quando recebe o dinheiro, você também paga imposto quando gasta o dinheiro. E é por isso que o sistema tributário pode ser tão difícil de se entender. Agora nós vamos falar uma palavra que você provavelmente já ouviu várias vezes. ICMS. ICMS significa Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é um imposto estadual e aparece em muitas operações envolvendo mercadorias e determinados serviços. Quando você entra em uma loja e compra um produto, o imposto pode estar embutido naquele preço. Depois vamos fazer um vídeo inteiro só falando sobre ICMS. Mas antes de continuar, eu quero te convidar para você conhecer o meu canal, A Prima CLT Juliana Cabral. Aqui eu te ensino sobre educação financeira com propósito. Aproveita e se inscreve se este assunto está trazendo conhecimento para você, tá bom? Mas eu já quero que você entenda uma coisa desde já. Quando você compra alguma coisa, o preço que você vê na prateleira não representa necessariamente o custo daquele produto. Ali existem custos de produção, transporte, margem da empresa e também os tributos. Agora vamos para outro tipo de imposto que praticamente todo mundo conhece, o IPVA. Se você compra um carro ou compra uma moto, você pagou pelo veículo, né? Todos os anos existe o IPVA. IPVA ele significa o Imposto sobre Propriedade do Veículo Automotor. É um imposto estadual relacionado à propriedade do veículo. E aqui aparece uma situação muito interessante. Se você compra uma moto por 20 mil reais, essa moto é sua. Mas no ano seguinte, você continua tendo uma obrigação tributária relacionada à propriedade dela. E você ainda vai pagar combustível, e o combustível também possui tributação, tá? Você vai comprar um pneu? Tem tributos. Você vai comprar peças para moto? Tem tributos. Você vai contratar um serviço para cuidar dessa moto lá na oficina? Vai ter tributos também. Percebe como a tributação acompanha o consumidor em cada passo que ele vai dando? Bom, agora vamos falar de uma outra coisa que muita gente também conhece, o IPTU. Você comprou uma casa, né? Você pagou por aquela casa. Você já pagou imposto para estar comprando aquela casa, né? Mas existe um imposto municipal relacionado à propriedade daquele imóvel. Ele é o IPTU. E se você compra um imóvel ainda, pode existir o ITBI, que é o imposto relacionado à transmissão de bens imóveis em determinadas operações. Ou seja, você comprar, possuir, vender patrimônios pode envolver diferentes obrigações tributárias. E existe ainda o imposto de renda. Nesse caso, a lógica é diferente. O imposto de renda está relacionado à renda e aos proventos da pessoa. E aqui entra uma diferença importante. Uma coisa é o seu salário bruto, outra coisa é o seu salário líquido. Você pode ter um salário anunciado de 5 mil reais, mas não significa que 5 mil reais vão necessariamente chegar disponíveis na sua conta. Existem descontos e contribuições que precisam ser considerados. E é justamente por isso que a educação financeira é tão importante. Porque você precisa aprender urgentemente a olhar para o dinheiro que realmente sobra. Agora eu quero voltar para uma questão política, né? Porque quando a gente fala de imposto, inevitavelmente chegamos ao governo.
E aqui eu quero ser muito justa com você. Não é correto a gente falar que todo imposto é culpa do governo. Não é. O sistema tributário brasileiro foi construído ao longo de décadas. Existem os impostos federais, estaduais e os municipais, como eu já citei aqui para vocês. Existem as regras criadas por governos diferentes. Existem os benefícios fiscais. E existem as mudanças feitas pelo Congresso. Existem também as decisões dos estados e municípios. Então, não seria sério colocar toda a responsabilidade em uma única pessoa, que é o governo. Mas também não podemos ignorar o que acontece no governo atual. O governo atual tem responsabilidade pelas decisões que ele toma durante todo o seu mandato. E se a arrecadação aumentar, a gente precisa perguntar, por que aumentou? Quais medidas foram responsáveis por isso? Quais os impostos foram alterados? Quais os benefícios foram reduzidos? E quais as novas regras que foram criadas? E principalmente, essa aqui é a chave, esse dinheiro está sendo utilizado de maneira eficiente? Porque essa é uma pergunta legítima para qualquer governo. Se amanhã mudar o presidente, a pergunta vai continuar a mesma. E se for governo de esquerda, pergunta. Se for governo de direita, pergunta. Se for governo de centro, também tem a pergunta. Porque o dinheiro público é dinheiro que veio da sociedade, veio do nosso bolso. E o cidadão tem o direito de saber como ele está usando o seu dinheiro, como esse dinheiro está sendo utilizado. Agora existe uma mudança importante acontecendo neste momento. O Brasil está passando por uma reforma tributária sobre o consumo. E em 2026, agora, começou uma fase de testes e transições envolvendo dois novos tributos, o IBS e a CBS. IBS significa Imposto sobre Bens e Serviços. CBS significa Contribuição sobre Bens e Serviços. E a ideia de reforma é substituir gradualmente vários tributos sobre o consumo por um modelo novo. Mas atenção, isso não significa que todos os tributos antigos desaparecerão agora. Existe uma transição que vai acontecer ao longo dos próximos anos. E é justamente por isso que você precisa prestar muita atenção. Porque quando alguém fala, a reforma tributária vai simplificar os impostos, isso pode ser verdade em relação à estrutura e à forma de cobrança. Mas simplificar a cobrança não significa automaticamente que o brasileiro vai pagar menos, tá? Atenção, são coisas diferentes. Você pode ter um sistema mais simples e ainda assim ter uma carga tributária muito grande. Por isso, quando alguém falar que determinada reforma vai fazer você pagar menos imposto, pergunte: menos quanto? E para quem? Em quais produtos? Em qual período? E comparando ao quê? Porque educação financeira também é aprender a fazer perguntas. E você precisa pensar comigo. O brasileiro, ele trabalha, ele recebe, ele compra, ele consome. Ele tem uma casa, ele tem um carro, tem uma moto, ele paga combustível, paga energia, internet, telefone, serviços. E em diferentes momentos da vida, ele vai sempre encontrar algum tipo novo de tributação. Então a pergunta não deveria ser apenas por que existem os impostos? A pergunta deveria ser: qual é o país adequado do Estado para o país que nós queremos construir? Ou melhor, qual é o tamanho adequado do Estado para o país que nós queremos construir? Porque quanto maior o gasto do governo, maior tende a ser a necessidade de recursos para financiar esse gasto. E quem financia o Estado? É a sociedade. É por isso que quando você ouve uma promessa de benefício de um programa, uma obra ou um serviço público, é muito importante lembrar de uma coisa: nada é completamente de graça. Se o governo ele paga dinheiro, esse dinheiro precisa vir de algum lugar. Se o governo ele dá, vários programas aí, Bolsa Família, Auxílio Gás, várias coisas que acontecem aí simultaneamente atualmente, esse dinheiro está vindo de algum lugar. E esse dinheiro vem de onde? De impostos, contribuições,
dívidas, pode vir de outras receitas, mas alguém está pagando essa conta. E no final das contas, o Estado somos nós. Agora eu quero fazer uma provocação aqui. Você já reclamou que está tudo muito caro? A comida, a gasolina, a conta de luz, o aluguel, o carro está caro, a moto está cara. E quando tudo fica mais caro, uma parte da população simplesmente pensa: a culpa é da inflação. Só que o preço final de um produto não depende apenas da inflação. Existe um custo de produção, de transporte, de energia, mão de obra, a matéria-prima que é utilizada, né? As margens das empresas e também os impostos. Então, quando a tributação aumenta o custo de uma cadeia produtiva, esse custo pode acabar chegando até o consumidor, até você, consumidor. E é por isso que imposto não é um assunto distante. Não é um assunto só para quem é contador, para quem fez contabilidade, ou para quem é um empresário que tem que administrar a sua empresa, ou para quem é um economista, né, que aprendeu sobre economia. Não, é um assunto para você, porque você paga. E talvez a maior armadilha de tudo seja justamente essa. A gente paga muitos impostos sem perceber. Você não sente o boleto de imposto chegando toda vez que compra um refrigerante, mas você sente o preço. Você não recebe uma mensagem lá no seu celular dizendo quanto de imposto está embutido em cada etapa da sua vida, mas o preço está lá. E quando você soma pequenas cobranças durante um mês inteiro, começa a perceber o tamanho do problema. Por isso, eu quero fazer uma série aqui, explicando os principais impostos brasileiros. No próximo vídeo, nós vamos falar detalhadamente sobre o IPVA. E eu vou te explicar quem cobra, para onde vai, o dinheiro, como é que ele é calculado e por que você paga todos os anos. Depois nós vamos falar sobre o ICMS. Depois vamos falar um pouquinho sobre imposto de renda, sobre o IPTU, sobre o ITBI, ou sobre o IOF também, que é muito importante. E aí, depois de tudo, a gente vai falar dos impostos que aparecem nos produtos que você compra. No final, eu quero juntar tudo isso e mostrar uma coisa. Quanto de imposto existe na vida financeira de cada pessoa comum? Porque antes de defender governo A ou governo B, antes de defender esquerda ou direita, antes de discutir política na internet, existe uma coisa que todo cidadão deveria saber. Quanto dinheiro sai do próprio bolso para financiar o Estado. E quando você entende isso, você deixa de olhar para imposto como uma palavra complicada de um economista. Você começa a enxergar o imposto no supermercado, na gasolina, na sua moto, na sua casa, no seu salário, na sua conta, no seu próprio bolso. Então, acompanhe essa série comigo, porque aqui a gente não vai falar simplesmente o imposto é ruim ou o imposto é bom. Nós vamos olhar os números, entender as regras, ver quem paga, ver quanto paga e principalmente fazer a pergunta que deveria ser feita para qualquer governo. O dinheiro que está saindo do nosso bolso está sendo utilizado, né? Está sendo usado da melhor maneira possível? Porque no final das contas o dinheiro pode até ser público, mas antes de chegar ao governo, ele saiu do bolso de alguém, né? Antes de ir para a conta do governo, ele saiu do nosso bolso. E esse alguém sou eu, esse alguém é você. Tá bom, gente? É isso aí. Agora vocês vão se inscrever aqui no meu canal para continuar vendo essa série sobre imposto, que tá babado, hein? Se inscreve aí. Tchau, tchau!